Irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Estamos na edição de quinta-feira, 2 de abril de 2020. São notícias resumidas para você no Web Jornal do Paulo Maciel, que você acessa nos endereços eletrônicos: canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também na rede social facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Vamos às primeiras informações. Deixa eu passar para vocês a cotação do café no fechamento dos negócios ontem, no primeiro dia do mês. O café arábica tipo 6, a saca de 60 quilos, fechou cotada a R$ 530 no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. O Arábica 7, R$ 393 e o Conilon 7, R$ 316. O dólar teve alta de 1,29% ontem, cotado a R$ 5,26. Temos também o índice da Bolsa. A Bolsa brasileira fechou em baixa de 2,81%, somando 70.966,70 pontos. O salário mínimo em vigor vale R$ 1.045. O cálculo por hora, R$ 4,75 e por dia, R$ 34,83. A taxa básica de juros da economia brasileira, a chamada Selic, está em 3,75% ao ano, a menor taxa da história, 3,75%. Ela foi reduzida pelo Copom na quarta-feira, 18 de março de 2020. A inflação dos últimos 12 meses, 4,01%. Também um índice bastante acessível a um país civilizado, hein? Agora vamos a outras notícias. Eu tenho muitas notícias para passar para vocês, mas todas elas resumidas. Não vamos aqui passar muitas notícias longas, não. Deixa eu ver. Caixa Econômica começa a pagar nesta quarta-feira, ou seja, ontem, o saque aniversário do FGTS. Continua hoje, hein? Hoje, na quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, continua. Então, os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro que aderiram ao saque aniversário do FGTS podem ter acesso ao dinheiro desde ontem. Então, nesta semana, você que tem condições, procure os canais habilitados. Essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do FGTS a cada ano, no mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. O dinheiro poderá ser retirado até 30 de junho. Portanto, tem mais 2 meses, né? Bem, tem este mês, maio e junho, 3 meses. O valor a ser liberado varia conforme o saldo de cada conta em nome do trabalhador. Então, se você tem direito, vai lá na Caixa Econômica Federal. Olha, outra notícia importante, quando a gente está falando só sobre coronavírus, eu não vou ficar falando o meu web jornal do Paulo Maciel só de coronavírus, não, mas de vez em quando nós vamos falar do assunto. Cientistas chineses anunciam descoberta sobre o coronavírus. Olha só, um grupo de cientistas chineses isolou vários anticorpos que considera extremamente eficientes para impedir a capacidade do novo coronavírus de entrar nas células, o que pode ser útil tanto para tratar quanto para prevenir a Covid-19. Atualmente não existe tratamento comprovadamente eficaz para a doença que surgiu na China e está se proliferando pelo mundo. Um representante da Universidade de Tsinghua, em Pequim, disse que um remédio feito com anticorpos, como os que a sua equipe descobriu, poderia ser usado de forma mais eficaz do que as abordagens atuais, incluindo o que ele chamou de
tratamentos limítrofes, como o plasma. O plasma contém anticorpos, mas é limitado pelo tipo de sangue. No início de janeiro, a equipe de Zhang, desse cientista, e um grupo do terceiro Hospital Popular de Shenzhen começaram a analisar anticorpos do sangue colhido de pacientes recuperados da Covid-19, isolando 206 anticorpos monoclonais que mostraram o que ele descreveu como uma capacidade forte de se ligar às proteínas do vírus. Bem, se tudo der certo, desenvolvedores interessados poderiam produzir em massa esse remédio, né, os anticorpos, para testes, primeiro em animais e futuramente em humanos. Então a equipe se dedica a identificar os anticorpos mais poderosos e possivelmente combiná-los para mitigar o risco de o novo coronavírus sofrer uma mutação. Então é pesquisa ainda não temos uma informação ainda concreta, mas não é só na China, tem vários cientistas em vários países tratando desse assunto e vamos esperar que o mais rápido possível surja a vacina. Pequenas e médias empresas terão ajuda do governo federal para pagar salários. O governo federal anunciou um pacote de medidas para atender as vítimas do coronavírus e manter os empregos e as atividades econômicas. A ideia anunciada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, é que o governo financie por 2 meses os salários dos funcionários de pequenas e médias empresas. O programa será uma parceria entre o Banco Central, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o Ministério da Economia e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Essa parceria prevê a disponibilização de uma linha de crédito emergencial para empresas com faturamento entre 360 mil e 10 milhões. Bem, quando a medida estiver totalmente definida, ela será divulgada. Nós estamos vendo aqui, né, que o governo está tomando as medidas necessárias para esse momento de retração do comércio, né? Então, vamos lá. Vamos para outra informação. Olha, essa aqui é importantíssima. A informação é corrigida pelo governo do estado e Alto Rio Novo não tem caso de coronavírus. O município de Alto Rio Novo não tem caso e nem comprovado e nem investigado. O município de Alto Rio Novo não tem caso confirmado de coronavírus e nem mesmo caso investigado. O esclarecimento está sendo feito porque a Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, a SESA, divulgou na noite de terça, dia 31 de março de 2020, que havia um doente com a Covid-19 nessa cidade da região noroeste capixaba. Autoridades do município de Alto Rio Novo estranharam a publicidade do assunto e entraram em contato com a SESA para obter uma explicação sobre o dado sanitário. E na quarta-feira, ontem, dia 1º de abril de 2020, o secretário municipal de saúde foi à capital espírito-santense a fim de saber por que houve a divulgação. A Secretaria Estadual de Saúde admitiu que houve realmente um erro de um hospital privado de Vitória, que colocou o caso confirmado para a cidade de Alto Rio Novo sem qualquer respaldo. Em seguida, o órgão público, a Secretaria de Saúde Estadual, retificou que o paciente é, na verdade, do município da Serra, na Grande Vitória. Na região noroeste serrana, então, não existe este caso que foi divulgado e as pessoas começaram a replicar. O difícil é isso. Começa-se a replicar uma informação, mas ela foi divulgada erroneamente, agora, né, corrigida. Bem, a CNI, agora uma outra notícia da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Ela propõe o isolamento vertical na indústria contra a Covid-19, com ações do SESI e do SENAI. Então, uma medida para não isolar todo mundo. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Braga de Andrade,
encaminhou uma correspondência ao presidente da República, Jair Bolsonaro, na qual a entidade se prontifica a ajudar na implementação do chamado isolamento social vertical de pessoas do grupo de risco e de contaminados do novo coronavírus. No caso da evolução do isolamento vertical, não é para todo mundo, mas apenas pessoas de risco e contaminadas. A evolução de casos da Covid-19 na Coreia do Sul e na Alemanha demonstra que, se bem executada, essa é uma estratégia eficiente para promover o achatamento da curva de propagação do vírus, preservar vidas e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, justifica Robson Andrade em um dos trechos do documento. Ao mesmo tempo, facilita a retomada, ainda que gradual, das atividades produtivas. No documento, encaminhado também aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, a CNI argumenta que o isolamento vertical requer forte coordenação entre os setores público e privado. Por esse motivo, propõe uma parceria com o governo federal, por meio da qual o SESI, Serviço Social da Indústria, se compromete a capacitar e dar assistência para a realização de testes rápidos da Covid-19, custeados com recursos do governo federal para 100% dos cerca de 9 milhões e 400 mil trabalhadores da indústria, a cada 15 dias, com isolamento social apenas de pessoas com exame positivo. Além disso, seriam realizados exames moleculares, conhecidos como contraprova, para verificar falsos positivos da Covid-19. De acordo com o presidente da Confederação Nacional da Indústria, para isso é muito importante que sejam feitos testes rápidos nos pacientes sem sintomas, pois acredita-se que 80% da população infectada apresenta poucos ou nenhum sintoma da doença, sendo responsáveis pela maioria das contaminações locais. Trata-se de uma estratégia complexa, mas possível, e no caso do Brasil, necessária, pois as empresas e os cidadãos não terão fôlego financeiro para resistir por um período prolongado de isolamento social horizontal, disse Robson Andrade. Então, um documento da Confederação Nacional da Indústria que está preocupado com a situação dos trabalhadores. A proposta inclui, então, a criação de um fundo de aval para financiar capital de giro para empresas, e a proposta prevê, dentre outras, que 9 milhões e 400 mil trabalhadores industriais deverão fazer exames rápidos a cada 15 dias. Então, é uma proposta, tem que ter proposta, e não podem ficar as pessoas radicalizando, gente. O que é isso? Nós temos que respeitar cada um. A CNI apresenta uma proposta, vai ter o ministro que vai receber e analisar essa proposta, vai ter o presidente Jair Bolsonaro que vai receber, vai analisar, vai ser assessorado, vai ter o ministro da Saúde que também... Quer dizer, a gente tem que ter, nesse momento, bom senso, prudência, sobriedade, serenidade, parcimônia em nosso comportamento e, principalmente, autoequilíbrio, tá bom? Então, é uma proposta da CNI para que sejam retomadas as atividades econômicas, porque por mais que se critique a atividade econômica, tem gente que critica como se a economia não girasse o mundo, é a economia que gira o mundo, infelizmente, né? Se a gente pode dizer infelizmente, sem recursos não se trata saúde, não se estuda, não se mantém uma escola, não se mantém uma polícia, não se mantém uma força militar, não se mantém uma igreja. Tudo tem que ter recursos financeiros. O que acontece é que temos que ter um comportamento adequado com a economia. Não podemos ser também escravos da economia. Aí já é outra coisa. Escravos da economia não, mas nós temos que ter a economia funcionando e de uma forma que traga resultados positivos, porque aí é bom para todos.
tanto para empregadores como empregados e toda a sociedade em geral. Bem, vamos lá, deixa eu ver aqui mais notícias, sempre notícias resumidas para você. Bem, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento no dia 31 de março, né, anteontem, um pronunciamento até equilibrado. É importante que ele fale, porque ele é o presidente da nação, é o mandatário do nosso país. Nós temos que deixar paixões de lado e ouvir aquele que representa o nosso país. Ele disse: estamos diante do maior desafio da nossa geração. É algo novo que nós estamos enfrentando neste momento. Então, ele fez um pronunciamento em rede nacional e afirmou que a pandemia provocada pelo novo coronavírus é o maior desafio da nossa geração. Ele voltou a enfatizar a necessidade de se implementar medidas para a preservação de empregos. Ele está olhando para o povo brasileiro, para o trabalhador, para a família. O efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. A obrigação como presidente da República, disse ele, a sua obrigação vai além dos próximos meses. Ele tem que preparar o Brasil para a sua retomada, reorganizar a economia, mobilizar os recursos e energia para tornar o Brasil ainda mais forte após essa pandemia. O presidente disse que as medidas de proteção à população estão sendo implementadas de forma coordenada, racional e responsável. Segundo Bolsonaro, o Brasil avançou muito nos últimos 15 meses, desde que tomou posse em janeiro de 2019. E sua preocupação sempre foi salvar vidas. Tanto as que perdemos pela pandemia, quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome. Então ele destacou as políticas em defesa do emprego e da renda, como a ajuda financeira aos estados e municípios, com adiamento do pagamento das dívidas, linhas de crédito para empresas, auxílio mensal de R$ 600 aos trabalhadores informais e vulneráveis, e a entrada de cerca de 1.200.000 famílias no programa Bolsa Família. Então, nós temos que ser serenos neste momento, ouvir, analisar e não ser radical. Respeitar também a opinião do outro. Bolsonaro citou a fala do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, que disse no dia 30 de março de 2020 que há muitas pessoas que têm que trabalhar todos os dias e que essa população precisa ser levada em conta pelo governo. Então foi um pronunciamento, acho que foi moderado, foi importante, né? E nós temos que saber ouvir, principalmente quando é o mandatário, aquele que foi eleito democraticamente para governar o nosso país. Deixa eu ver aqui, uma outra notícia que eu tenho aqui para falar para vocês. Aliás, agora eu vou falar as manchetes da capa do jornal A Tribuna de ontem, e depois eu falo a outra notícia. Tem várias notícias ainda, mas eu quero falar as manchetes do jornal impresso A Tribuna de ontem, porque eu considero esse jornal importantíssimo para o nosso estado do Espírito Santo. Ele é o único jornal que circula em todo o estado, jornal impresso, nas bancas, e tem mais de 80 anos, faz parte da nossa história. Vamos lá, a capa de ontem do jornal A Tribuna, impresso. Governo federal estuda novo saque de R$ 1.000 do FGTS. A liberação de recursos pode permitir saques em torno de R$ 1.045 por conta, ativa ou inativa, para todos os trabalhadores devido à crise do coronavírus. A medida deve movimentar até 34 bilhões na economia. Onde fazer doações para quem sofre com a crise? Atenção, né, você que quer doar para as pessoas que sofrem com essa crise. Grupo de voluntários leva doações para 62 famílias dos bairros Jabaeté e Normília da Cunha, em Vila Velha, e promete fazer novas campanhas. Motoboy pilotou por 10 minutos para conseguir ajuda após ser esfaqueado. Escudo no combate ao coronavírus. Renato Valim usa máscara que ele produziu. Eu estou vendo a capa do jornal aqui, esse Renato Valim, ele produziu uma própria máscara, diferente dessa máscara cirúrgica. Eu vi uma outra também, feita por computador, né? Tem uma parte bem ampla aqui na frente do rosto. Então,
a criatividade das pessoas. Olha, aumentam os casos de acidente com crianças em casa. Os filhos se machucam durante as brincadeiras na quarentena. Deixa eu ver um aqui, coluna painel. Caminhoneiros devem parar se governadores não recuarem nas medidas de isolamento social contra o vírus. Proposta prevê suspensão de aluguel e proíbe despejo. AT2, capixaba de 10 anos, emociona na TV. Estado vai ter prova do Enem pela internet. Tubarão de meia tonelada é capturado. Meu Deus, tubarão de meia tonelada? Eu vi até a foto do tubarão. Não deve ser fácil você encontrar um tubarão, né? Bem, deixa eu ver aqui mais notícias. Tem várias notícias. Me perdoem aí que às vezes eu titubeio aqui, mas é porque eu tenho que selecionar, né? E às vezes não é fácil, né? Você tem que selecionar a notícia. Vamos lá, então. Vamos falar aqui de notícia policial, porque eu acho que hoje eu não falei de notícia policial, né? Vamos lá, então. Um homem de 32 anos foi assassinado em Conceição da Barra, na região litoral norte do Espírito Santo. Foi no bairro Santo Amaro, às 23 horas da terça-feira, dia 31 de março de 2020. Um enfermeiro chegou a prestar socorro, mas não houve como salvar a vítima. Nossos pêsames à família, né? Meu Deus, é violência urbana. E 2 carros foram roubados e recuperados na noite de terça em Vila Velha pela Guarda Civil Municipal. Olha que notícia, assim, acontece algo ruim, mas de repente acontece algo bom também, né? Porque o importante é quando a gente vê que a polícia está agindo, está fazendo a sua parte. No caso aqui, não é a polícia, mas é uma entidade que presta um grande auxílio também à polícia, faz parte da segurança pública. Então, 2 carros roubados foram recuperados na noite de terça em Vila Velha pela Guarda Civil Municipal. Num deles havia mercadorias roubadas avaliadas em R$3.000. E esse carro pertence a um comerciante de Colatina. Olha só, comerciante de Colatina, que é a minha cidade base, a cidade de onde eu falo aqui para todos vocês. Então, que bom, uma notícia boa que esse proprietário do veículo está recebendo, né? Primeiro, ele teve a notícia ruim, que foi ser roubado. Agora tem a notícia de que o carro foi recuperado. Então, nesse carro havia mercadorias roubadas avaliadas em R$3.000 e pertence a um comerciante de Colatina. A Guarda Municipal recebeu a denúncia anônima, olha como é importante a denúncia anônima, e conseguiu êxito na ação em motopatrulha. O carro foi roubado na terça, no bairro Santa Mônica. Os suspeitos foram levados para o DPJ vilavelhense. Olha, o telefone da Polícia Militar é 190 e o da Polícia Civil 181. Eu não sei o telefone da Guarda Civil, mas se você ligou para a Polícia Militar ou Polícia Civil, já fez o seu papel quando tem uma denúncia consistente, né? Robusta. Tem que ter uma denúncia robusta, não só por ouvir dizer. Bem, eu já falei aqui sobre coronavírus, eu não quero ficar falando o tempo todo sobre isso, mas daqui a pouco eu vou ter que voltar ao assunto, tá bom? Porque agora eu continuo ainda em Vila Velha com ocorrência policial. Houve um assalto em ônibus na noite de terça-feira, 31 de março de 2020, em Vila Velha, por volta das 7h30, na linha Centro-Ponta da Fruta. 2 malfeitores embarcaram no coletivo do bairro São Conrado, no bairro São Conrado. Esse bairro São Conrado fica na região da Grande Terra Vermelha, e passaram a anunciar o roubo de celulares, o assalto. Um assaltante estaria com arma falsa, o outro com arma branca, uma faca. Um passageiro reagiu quando abordado pelos criminosos e acabou, olha só, levando golpes de faca, sendo internado numa unidade hospitalar privada. Olha, eu desejo a recuperação para esse passageiro. Todo mundo fala para não reagir, mas a gente não sabe como é que fica a consciência, a cabeça, a mente da pessoa numa hora dessa. Olha, algumas informações sobre coronavírus.
eu vou passar algumas informações resumidas sobre esse mal que está atingindo grande parte da humanidade. Pessoas infectadas desenvolvem imunidade contra o coronavírus e não contraem mais a doença. Até o dia... deixa eu ver aqui. Até o dia 31 de março, havia 13 pessoas curadas da doença aqui no estado do Espírito Santo. Então, até o dia 31 de março de 2020, 13 pessoas haviam sido curadas dessa doença Covid-19 ou novo coronavírus. Especialistas da área de saúde dizem que daqui a 3 semanas será possível verificar com mais nitidez, ou seja, até próximo do fim do mês, a evolução do processo de propagação do coronavírus no Brasil. Então, ainda neste mês, vai se ter uma verificação mais plausível dessa doença. Incubação é o período em que o vírus fica no corpo do paciente. E tem muitos assintomáticos que podem ter essa doença, né? Pode estar incubada e ele não demonstra. As luvas não deveriam ser utilizadas por indivíduos nas ruas, assim como as máscaras cirúrgicas não têm indicação para uso geral. A Organização Mundial da Saúde, OMS, fala em distanciamento social, entre aspas, distanciamento social, tá? E não em isolamento social, entre aspas também, segundo comentaristas sobre o momento de isolamento domiciliar vivido no Brasil. Isso é um comentarista que falou num programa de entrevista. Bem, o coronavírus permanece em superfícies após ser expelido em gotículas que saem da boca do infectado. Então, ele permanece em superfícies. Por isso é necessário proceder à limpeza de móveis, equipamentos e objetos em geral. O dinheiro é também um meio de contaminação e, por isso, há necessidade de limpeza constante das mãos. Essa é uma medida que a gente tem que tomar sempre. O início da curva ascendente, a subida do coronavírus no Brasil, foi no mês de março, segundo especialistas, enquanto o pico e a queda devem acontecer neste mês de abril. Uns falam abril, outros falam para frente, mas vamos aguardar. No Espírito Santo, há transmissão comunitária do coronavírus no município de Vila Velha, ou seja, é indefinido como o doente pegou a enfermidade, não há uma definição. Com isso, as autoridades sanitárias readaptam os protocolos de prevenção. Um médico informou na televisão que a atividade física em área aberta pode ser feita nesse tempo de restrições de mobilidade para os cidadãos, mas sem chegar muito perto de outra pessoa. Falam em distanciamento de 1 metro e meio. Então, as pessoas têm que procurar ver o que é melhor, né? Distanciamento de 1 metro e meio, é o tal do distanciamento social, né? Autônomos e informais vão receber R$ 600 mensais por 3 meses do governo federal, mas terão que atender aos requisitos exigidos para esse recebimento, tá bom? Tudo tem requisitos nessa vida, a gente não pode começar a distribuir dinheiro sem requisitos, porque é o dinheiro que vem da própria população que paga em impostos. Olha, um decreto do governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, determina que as casas lotéricas, olha só, informação sobre as casas lotéricas, funcionem das 8 às 12 horas e depois das 14 às 18 horas. No intervalo do meio-dia até as 2 horas da tarde, é recomendada a desinfecção do espaço físico das lotéricas. Os funcionários devem trabalhar com máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis. As medidas governamentais são baseadas no distanciamento social que deve permanecer nas filas. A entrada na lotérica deve ser limitada pelo número de guichês, ou seja, entra só o cliente que será atendido diretamente pelo funcionário. Então, na hora dele ser atendido, ele vai entrar. Antes, ele fica, ele fica aguardando na fila ao ar livre até a sua vez. São regras do governo do estado específicas para lotéricas.
Inclusive, as lotéricas são consideradas pelo governo federal, tem um decreto do presidente Jair Bolsonaro publicado, tem uma medida, né, não sei se é decreto, mas uma medida do presidente Jair Bolsonaro que considera a lotérica como serviço essencial, que não pode parar. Deixa eu ver. Aliás, vale dizer que nas lotéricas os brasileiros recebem benefícios, Bolsa Família, pagam contas, fazem jogos das loterias, né? Então a Caixa Econômica ela não tem capilaridade para atender de forma adequada a imensa maioria de sua clientela. Então as lotéricas auxiliam nesse setor. 20 mil kits de alimentação para alunos de baixa renda vão ser entregues no município de Vila Velha, tendo início com 7 escolas da Grande Terra Vermelha nesta quarta-feira, ou seja, começou ontem, dia 1º de abril de 2020. São alimentos básicos fornecidos na merenda escolar, como arroz, feijão, fubá, macarrão, sal, etc. Os pais devem ligar para a escola dos seus filhos se houver dúvidas a respeito da distribuição, tá bom? A distribuição em Vila Velha é feita pelas escolas. Em Linhares, os fardos com os itens alimentícios são entregues em domicílio. A diferença de Vila Velha para Linhares. Em Linhares, vai até o domicílio. Em Vila Velha, as pessoas vão à escola. São 300 toneladas de produtos da merenda escolar que deverão chegar às casas dos estudantes em Linhares. As famílias devem apresentar documento de identidade e assinar um recibo, né, para garantir que receberam os suprimentos. 25 mil alunos da rede municipal linharense são beneficiados pela cesta básica, com 12 itens, os mesmos itens que eles consomem nas escolas, né? As escolas têm a merenda escolar, são os mesmos itens. Porque também se não distribuírem esses itens da merenda escolar, eles podem até ser danificados, estragarem, né? Pois é, deteriorarem. Então, acho que tem uma medida importante, enquanto não se sabe quando os alunos voltam para as salas de aula, acho importante que eles recebam em casa esses mantimentos ou que busquem nas escolas. A diretora do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Espírito Santo, Andressa Barcelos, ela concedeu uma entrevista a um noticioso televisivo, acho que foi ao Bom Dia Espírito Santo, na TV Gazeta, né? Eu acho que foi, informando que recebeu reclamações de associados sobre o número insuficiente de equipamentos de proteção individual. São máscaras cirúrgicas e máscaras N95. As queixas foram feitas por profissionais de enfermagem de unidades de saúde, UPAs, PAs e hospitais. A representante de classe asseverou que é necessário rever protocolos para proteger os enfermeiros. Olha, até a terça-feira, dia 31 de março de 2020, chegaram ao Conselho 43 reclamações. 43 reclamações da classe. Aí precisa depois saber se essas reclamações procedem. Tudo tem que ser investigado. Alugar hotéis, ao invés de construir hospitais de campanha, foi uma sugestão para autoridades da saúde pública capixaba. Mas um representante do governo do estado disse que não é possível, pois não haverá como adaptá-los rapidamente. Até o início de junho, olha só, até o mês de junho, início, poderá haver 300 leitos de UTIs na rede pública, conforme previsão de profissionais que estão à frente das ações nesse sentido. Tem muitos profissionais atuando nesse sentido. Olha, chuva, vento frio, a temperatura mais baixa. Isto foi observado no município de Cachoeiro de Itapemirim na manhã do primeiro dia do mês de abril de 2020, na quarta-feira ontem. Chuva, vento, frio. A estação do ano do outono começou assim a mostrar a sua cara. Aliás, na segunda-feira, dia 30 de março de 2020, houve também uma névoa úmida na madrugada e na manhã aqui em Colatina. Eu verifiquei isso aqui em Colatina, porque agora nós estamos falando de Cachoeiro, mas Colatina também eu verifiquei isso na segunda-feira. Cariacica, Serra e Vila Velha mantém o funcionamento de feiras livres de produtos hortifrutigranjeiros. O município cariaciquense
havia suspendido, mas reavaliou e fez a liberação novamente. Nesses comércios abertos vilavelhenses já há pias sanitárias. Nessas pias sanitárias são para evitar que as pessoas fiquem com as mãos sujas, né? Então, são pias com pedais, acionadas por pedais, e tem sabão líquido e guardanapos. Há hotéis sem nenhum hóspede na Grande Vitória neste tempo de prevenção ao coronavírus, com isolamento social, hein? Férias coletivas foram dadas a funcionários por hoteleiros a fim de dirimir os prejuízos econômicos. 30% dos hotéis capixabas fecharam as portas temporariamente, sem previsão de quando voltar a funcionar. Há até quem tenha dúvida se poderá reabrir, pois os prejuízos são enormes. Reservas foram canceladas. É triste uma coisa dessa, mas a gente tem que divulgar. A baixa procura e a Associação Representativa do Setor pede socorro às autoridades. Tem que verificar tudo isso, hein? Os terminais do Transcol na Grande Vitória estão mais vazios nos últimos dias, mas ainda é possível encontrar passageiros sem praticar o distanciamento social. As informações das empresas são de que está havendo a higienização dos coletivos antes e depois das paradas. Por provocação do Ministério Público, a Seturb foi orientada a apresentar um plano a fim de evitar filas e aglomerações incompatíveis com a prevenção ao coronavírus. O secretário estadual de Mobilidade Urbana, Fábio Damasceno, disse que os ônibus só saem com passageiros sentados e foram disponibilizados mais profissionais de fiscalização para atuar nos terminais. Acrescentou que está havendo uma readequação das linhas de ônibus que serão redimensionadas, tendo em vista o novo cenário de menos passageiros circulando. Agora, uma notícia que chamou a atenção, eu vi essa notícia até no Bom Dia Espírito Santo, se não me engano, é isso mesmo. Foi o Mário Bonella, o jornalista Mário Bonella, acho que foi ele que transmitiu. O número de assassinatos no estado do Espírito Santo em março de 2020 foi o maior desde a greve ilegal da PM, né, anos atrás. Pois é, 143? Número de assassinatos, 143. Meu Deus, foi o maior desde aquela greve. O aumento é de 66,27% em relação ao ano de 2019. O incremento nos homicídios surpreendeu, pois neste período os capixabas têm ficado em casa, nesse período de março, né? Olha, essa notícia é do colunista de A Gazeta, o Leonel Ximenes, publicada no dia 1º de abril de 2020. Bem, deixa eu ver aqui. Na quarta-feira, ontem, chegou um novo lote de vacinas antigripais de combate à influenza em Linhares. O Ministério da Saúde envia os medicamentos por cotas. São 13 a 14 mil idosos beneficiados no município de Linhares, além dos profissionais de saúde, hein? A primeira fase dessa campanha prossegue até o dia 15 de abril. Depois haverá uma segunda fase até o dia 22 de maio. Tá na hora de encerrar já? Eu acho que tá na hora de eu encerrar, né? Vamos encerrando então. Bem, eu acho que eu tenho que falar ainda uma notícia aqui que é muito interessante. Muitas mercadorias tiveram alta de preço em estabelecimentos supermercadistas de Colatina. Os gerentes das lojas garantem, no entanto, que só repassam os reajustes que vêm dos fornecedores. Conforme as explicações, os ovos de galinha tiveram aumento de valor dentro das expectativas. Agora, por que dentro da expectativa? Porque está se aproximando a Semana Santa e o consumo é maior, então aumenta mesmo. O aumento no preço do açúcar também é normal, pois trata-se do período de entre-safra. O litro de leite também sofreu aumento. Um gerente disse estranhar apenas o aumento do preço do feijão, algo em torno aí de 60% em alguns casos. Ele considerou a alta especulativa do feijão. Quanto à farinha de trigo, o valor mais alto do produto tem a ver com problemas para importação.
O arroz também enfrenta problemas com frete neste tempo de muitas restrições por causa do coronavírus. O Procon de Colatina informou que está atento e recebe as reclamações dos consumidores via telefone, já que não vem atendendo fisicamente. O telefone do Procon é 3721 1313, tá bom? 3721 1313. Ok. Vamos chegando ao final? Eu acho que está na hora de chegar ao final, né? Vamos chegando ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, desta quinta-feira. Ou tem mais tempo? Parece que eu tenho mais um pouquinho de tempo. Então vamos lá. Porque às vezes a gente fica na dúvida se tem tempo ou não tem, mas eu estou sendo informado aqui que há um tempinho ainda para passar mais algumas informações. Vamos a algumas informações do setor artístico, porque é importante a gente falar sobre o setor artístico. A atriz Fernanda Paes Leme já está curada do coronavírus, conforme a própria revelou na sua rede social. Após 14 dias do primeiro sintoma, ela diz que teve alta médica e não sente mais nenhuma dor ou qualquer efeito da enfermidade. Por sua vez, o cantor Fábio Júnior ficou 8 dias internado e já teve alta. Foi na segunda-feira a alta do cantor, após ser tratado de estresse e estafa. A assessoria disse que ele está bem e já foi para casa. Ele já foi para casa, né? Eu vi, ele estava falando há poucos dias não, acho que foi ontem mesmo. Porque ele foi na segunda-feira que ele saiu do hospital, mas ontem mesmo ele já falou. O artista postou um vídeo na web mostrando-se bem disposto, mas não disse o que teve especificamente. E Mariano, hein? Mariano da dupla com Munhoz postou um vídeo na internet dizendo que foi diagnosticado com coronavírus. Ele fez o teste, aquele teste rápido. Ele estava, no hospital e acompanhando o irmão e de repente teve que fazer, porque estava junto com o irmão que estava numa situação difícil. Ele disse que está tranquilo, assintomático, ou seja, respira normalmente e permanece em casa. Ele teve contato, então, com o irmão que encontra-se internado. Foi o Mariano da dupla com Munhoz, ele que deu essa informação. Já o músico de Ferreiro, ele está curado da Covid-19. Então, acho que foi o primeiro músico assim que eu me lembro, né, que ficou com esse problema da enfermidade provocada pelo vírus chinês. Então, pelo vírus que veio da China, né, esse coronavírus. Acho que foi o primeiro, né? Pois é, mas ele já está curado, o de Ferreiro. Né? Inclusive, ele falou que vai agora, está louco para encontrar-se com a esposa. A atriz Vera Giménez, mãe da apresentadora Luciana Giménez, a atriz Vera Giménez, ela tem 72 anos de idade, né? Está fazendo tratamento oncológico. Oncológico é tratamento de câncer, né? Tem uma notícia aqui do jornalista Alessandro Lobianco, ele é muito competente, divulga informações muito consistentes. Ele informou que a atriz Fernanda Lima, que recebe cerca de R$400 mil mensais, não terá o contrato renovado pela TV Globo. Olha, não vai ser renovado o contrato dela, segundo Lobianco, mas ela poderá trabalhar futuramente, recebendo por obra ou temporada. Sim, vai receber quando, né, trabalhar numa obra, né, ou numa temporada. O contrato será rompido logo após a volta da licença maternidade. Mas o marido dela continuará na televisão, né? Estou vendo aqui que o marido dela, o Rodrigo Hilbert, ele permanecerá contratado na emissora. Uma outra notícia também do Alessandro Lobianco é que o ator Jorge Coutinho ele tem que responder na justiça por acusar o também ator Paulo Betti de racismo, o que não foi provado. A audiência está marcada para o dia 23 de junho de 2020. Betti quer reparações por postagens que o acusavam de racismo. Não foi comprovado racismo, agora o Betti quer reparações. Ambos tiveram sérias divergências na época da disputa pela direção do Sindicato dos Artistas do Rio, em que Coutinho estava na mesma chapa do ator Milton Gonçalves.
Essa chapa, inclusive, saiu vencedora. Deixa eu ver se tem mais notícias. O prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, ele informa que houve uma reunião recentemente com representantes da Prefeitura, da Justiça e Ministério Público, quando ficou acertado que será intensificada a fiscalização do isolamento social na cidade. O prefeito colatinense criticou as pessoas que ficam caminhando no calçadão da Beira-Rio nessa época em que a medida preventiva à Covid-19 está em vigor. Ele disse que deve-se evitar ao máximo a saída de casa, pois alguém pode contrair o vírus e levar para um familiar que está isolado em domicílio. Olha, em Linhares foi aprovado pela Câmara de Vereadores um projeto que dá ao município a condição de calamidade pública. Assim, o prefeito Guerino Zanon não precisará cumprir as metas fiscais durante um período aí de 3 meses, podendo contratar pessoal e adotar outras medidas que considerar necessárias ao combate à doença Covid-19. Na segunda-feira, gente, dia 30 de março de 2020, um incêndio atingiu o compartimento de um frigorífico colatinense situado no bairro Honório Fraga. O fogo, no entanto, não interferiu no funcionamento e atividades da indústria. O funcionamento continua normal. O laudo sobre as causas do fogo estará pronto dentro de 30 dias. Olha, em Linhares, ainda voltando a falar sobre Linhares, houve furto na madrugada de terça-feira, dia 31 de março de 2020, em estabelecimentos comerciais. Suspeitos foram presos e o material levado foi apreendido. Sim, o material levado pelos ladrões foi apreendido pela Polícia Militar. De acordo com a PM, o produto de furto seria negociado com terceiros. Caracteriza-se receptação. Seria negociado para auferir recursos destinados à aquisição de drogas. As autoridades de segurança pública alertam que receptação também é crime, hein? E em Linhares, na segunda-feira, ainda uma outra ocorrência policial, houve 2 homicídios no residencial Rio Doce, no bairro Aviso. Um jovem de 16 anos foi morto a facadas e tempos mais tarde, o suspeito do crime também foi assassinado. Nossa, e a pedradas, hein? Meu Deus do céu, que coisa, hein? Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel. A gente ri, mas desculpem, que a criminalidade é tão comum que nós, vocês viram aí, março, segundo o jornalista Leonel Chimenez, foi o mês no Espírito Santo com o maior número de homicídios desde a greve da PM. Meu Deus do céu. Chegamos ao final, agora sim, do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, 2 de abril de 2020, o mês começando, mês 4, mês de abril, muita gente recebendo seus pagamentos, tem empresas que vão ter dificuldades para pagar seus funcionários, mas vamos torcer para que a situação melhore, que elas consigam empréstimos a juros baixos, e vamos seguir em frente. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Ele vai prover, Ele providenciará. E Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Shalom, a paz, creia, tenha fé, esperança e amor, e tudo vai dar certo. Creia em Deus.